parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tema de hoje é motivação, onde o Lama diz: refazer a motivação é um dos pontos principais da prática. Este era um ensinamento enfatizado por sua eminência Shagdu Rinpoche. Nós deveríamos realmente dedicar um tempo para examinar isso, porque a motivação pode acelerar muito o nosso caminho. Vejam, a motivação é o alicerce de todo o caminho espiritual. Tanto é que no CEB, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, Bodhisattva, né? O Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, dirigido pelo Lama Padma Santen, a motivação é o primeiro item do roteiro de meditação de 21 itens. Por quê? Porque todo o caminho espiritual começa com a motivação. A gente não faz nada da vida, isso não é só no caminho espiritual, mas em qualquer outra coisa, né? A gente não faz nada na vida se não tivermos motivados a fazer. Agora, um ponto importante a ressaltarmos logo aqui na introdução da reflexão sobre esse tema é que a motivação espiritual, ela brota, a motivação da prática espiritual, ela brota de uma certa decepção com esse modo comum de operação da mente, né? A gente começa a se motivar a seguir um caminho espiritual quando nós começamos a olhar para o mundo e perceber que esse modo comum de operação da nossa mente, que no Evangelho é chamado de mundo de Mamon, ele nos leva a termos uma série de perturbações que geram aflições, né? Por exemplo, o medo, né? O medo, a raiva, a inveja, né? A sensação de carência, o orgulho, todos eles nos levam a termos momentos onde a nossa energia abaixa. Por exemplo, o orgulho, né? O ser orgulhoso, né? O ser que não conseguiu se libertar do orgulho. É um ser que se supervaloriza e, portanto, é um ser que toda vez em que não for exaltado, toda vez em que não for engrandecido, vai se sentir entristecido, vai se sentir deprimido, sua energia vai baixar, né? Da mesma forma, a pessoa que tem uma sensação de carência é uma pessoa que jamais vai conseguir se sentir plena, né? A carência faz com que nós não consigamos usufruir dessa plenitude que já habita em nós, que já está disponível dentro de nós, porque nós somos dotados de uma natureza primordial absolutamente plena, né? Então, a motivação surge exatamente da percepção de que esse modo de operar da mente, baseada nessas emoções perturbadoras, né, de orgulho, inveja, carência, etc., elas não nos conduzem a uma felicidade estável, né? No máximo, a gente consegue, quando ainda está carregando essas marcas mentais de perturbação, no máximo a gente consegue ter felicidades passageiras, né? Felicidades que pouco duradouras, né? Que logo oscilam e nos levam a estados de desânimo, de depressão e tristeza muito rapidamente. Então, quando nós percebemos isso, né? Quando nós percebemos que o modo comum de operar da mente não funciona para nos trazer aquela felicidade que nós realmente desejamos, que é uma felicidade estabilizada, uma felicidade perene, nós nos motivamos, nós falamos assim, não, será que não tem uma outra forma? E aí a gente percebe que existem caminhos espirituais deixados pelos mestres, dentre eles o caminho budista, né, que nós estamos estudando aqui agora, nesse texto, que nos oferecem a possibilidade de, em purificando o nosso mundo interior, podermos, então, acessar, né, essa felicidade e essa paz que tanto desejamos, né? Então, por isso que o Lama diz, né, que a motivação pode realmente acelerar muito o nosso caminho. Não só acelerar, né? Primeiro nós temos que ter a motivação para dar início ao caminho, à caminhada, né? Como nós dissemos, sem motivação não vamos nem iniciar. E quanto mais nós nos motivarmos, quanto mais intensamente motivados estivermos, mais acelerado será esse processo de libertação das impurezas que tanto nos infelicitam, né? Das impurezas interiores que tanto nos infelicitam. E o Lama segue dizendo: a incompreensão disso pode produzir problemas em qualquer classe de ensinamentos. Essa é a razão pela qual os ensinamentos são mantidos secretos. Porque quando não está na hora, não entendemos. Enquanto não está na hora, não é bom recebermos isso.
senão entenderemos errado e usaremos mal. Os ensinamentos têm pré-requisitos. Olhem só como essa parte do texto se conecta diretamente com a nossa mensagem inicial, em honra da liberdade. Porque o que falava a nossa mensagem inicial? Que nós não deveríamos nos deixar prender por vãs filosofias e vãs sutilezas, né? Vejam que aqui o Lama está dizendo que quando o ensinamento, né, não é recebido por uma pessoa ou por um ser que esteja preparado, né, aquilo gera, em vez de gerar libertação, gera problemas, porque gera interpretações errôneas, né? Nós citamos, inclusive, na nossa primeira mensagem, né, que a interpretação errônea, por exemplo, do ensinamento evangélico, quando Jesus diz, conhecereis a verdade nos libertará, a interpretação errônea dessa passagem levou, por exemplo, à Inquisição na Idade Média. Né? Por quê? Porque aqueles que interpretaram essa frase de Jesus interpretaram como se a verdade fosse o cristianismo e todo o resto fosse falso, fosse errado. Né? Ou seja, o ensinamento recebido de uma forma torta, distorcida, levou a uma interpretação que, ao invés de cultivar a compaixão recomendada pelos evangelhos, pelos ensinamentos evangélicos, acabou levando à Inquisição, a queimar seres humanos vivos na fogueira por considerá-los como hereges, uma vez que não eram cristãos lá durante a Idade Média. Né? Então vejam que é isso que o Lama está dizendo aqui. Né? A incompreensão dos ensinamentos pode levar a problemas. É por isso que muitos ensinamentos são mantidos muitas vezes secretos. As pessoas não entendem isso, né? Mas são secretos não porque os mestres queiram esconder os ensinamentos, mas porque os seres não estão prontos para recebê-los. E por não estarem prontos, aquilo, os ensinamentos, ao invés de redundar em bem, vão redundar em malefícios, como foi o caso que nós citamos da Inquisição na Idade Média, que, ao invés de levar os seres a cultivarem a compaixão, os levou a cultivarem um sectarismo assassino que só fez com que eles aumentassem o seu karma negativo. E o objetivo dos ensinamentos espirituais é justamente nos libertar do karma, nos libertar, sobretudo, das negatividades, né? Nos levar a criar méritos, né? Para que tenhamos uma base de qualidades espirituais que nos permitam avançar rapidamente em direção à iluminação e à libertação de todo o sofrimento. E aí o Lama segue dizendo, às vezes somos completamente incapazes de fazer aquilo, ou seja, de seguir os ensinamentos espirituais. Por exemplo, ouvimos muitos ensinamentos sobre o que deveríamos fazer com a mente, mas se não temos shamatha, que é o calmo permanecer, como base, é inútil. Ou seja, o que o Lama está dizendo aqui, né? Não basta termos a motivação, não basta estarmos animados para praticar o caminho espiritual. Nós já precisamos, juntamente com essa motivação, cultivarmos uma estabilidade mental, que é o que é chamado aqui em sânscrito de shamatha, que traduzido para o português significa calmo permanecer. Ou seja, nós temos que desenvolver a habilidade de permanecermos estáveis, calmos, em paz conosco mesmo, diante de toda e qualquer circunstância. O mundo dos fenômenos, por ser impermanente, ele oscila o tempo todo. E se nós não tivermos esse cultivo da estabilidade interna, que se obtém através da prática do calmo, da meditação do calmo permanecer, se nós não tivermos essa habilidade de nos mantermos estáveis, nós não conseguiremos seguir o caminho. Porque, por exemplo, nós estaremos motivados a superar a nossa raiva. Ok, não queremos mais reagir raivosamente às circunstâncias. Me decidi, não vou mais fazer isso. Mas quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, quando alguém nos dá um tapa na nossa cara, imediatamente brota raiva. Por quê? Porque minha mente não foi cultivada. Eu não cultivei o calmo permanecer. Eu não estabilizei a minha mente. É por isso que o Lama está dizendo, né? Se não tivermos essa mente estável, né, com a capacidade de permanecer calma diante de qualquer circunstância, vamos fazer aquilo que não queremos mais fazer. Vamos cair
nos mesmos comportamentos que não queríamos mais repetir. E aí o Lama segue dizendo, é a mesma coisa quando ficamos coletando informações sobre o que deveríamos comer e não comer, mas não temos a menor capacidade de decidir, porque na hora comemos o que está na frente, sendo arrastados por aquilo. Então, na hora de comer, tem uma inteligência no nível do intestino que nos puxa. Existe uma inteligência mais sutil e dizemos, olha, eu comeria isso, mas meu estômago está pedindo aquilo. Aí a roda da vida gira e meia hora depois nos arrependemos. Né? Então, esse exemplo do alimento ele é muito utilizado pelo Lama e por muitos mestres espirituais, porque é uma circunstância, é uma situação que nos permite ter muita clareza do que é a responsividade, do que é a escravidão, né, às nossas preferências, às nossas tendências motivacionais. Né? Então, por exemplo, nós, para pegar esse exemplo da comida que o Lama trouxe à tona aqui, nós chegamos à conclusão que não devemos comer açúcar, não devemos comer chocolate, por exemplo, que tem açúcar também, né? Ou qualquer outro tipo de doce, né? Porque aquilo faz mal à nossa saúde. Nós queremos ficar melhores, nós queremos ficar com uma energia, né, corporal, uma saúde mais intensa. Né? Resolvemos não comer, e sabemos que não devemos comer, mas na hora em que nos deparamos com o cheiro da comida, o cheiro do chocolate, né? Colocamos na boca e sentimos o seu sabor, pronto, nós comemos a barra inteira. E aí, como diz o Lama, meia hora depois nos arrependemos. E por que isso acontece? Porque nós não cultivamos a habilidade, né, de domar os estímulos que vêm através dos nossos sentidos. Isso é fundamental no caminho espiritual. Nós estamos estudando aqui o tema da motivação. Motivação é a base, a motivação é o alicerce. Eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar animado, eu quero praticar. Eu estou animado com os ensinamentos espirituais, eu percebo, eu vejo outros seres que avançaram mais do que eu e vejo o quanto eles são felizes, né? O quanto eles conseguem sustentar sua paz interior diante de circunstâncias que eu não consigo. Então eu me animo, eu me motivo. Mas se eu não cultivo a estabilidade mental, se eu não cultivo a habilidade, né, de domar a minha responsividade, como nesse caso do chocolate, né, que nós falamos, se eu não domo se eu não desenvolvo essa habilidade de sentir o cheiro e dizer, não, mas eu não devo comer isso, isso aqui não vai fazer bem para mim, eu não consigo avançar no caminho espiritual. Né? Porque, da mesma forma que nós estamos falando em relação à comida, vale para as nossas reações, no mundo. Né? Então, se eu me comprometi, por exemplo, quer dizer, me motivei, né? A não mais me deixar levar pelas minhas emoções perturbadoras, como, por exemplo, o apego, mas na hora em que um objeto quebra, eu me desestabilizo. Um objeto que eu tenho apreço, né? Por exemplo, meu celular, que eu uso para resolver vários problemas, que eu me comunico com várias pessoas, ele cai no chão, quebra, a minha energia se deprime. Por quê? Porque, embora eu esteja motivado a cultivar o desapego, eu não consegui ainda desenvolver uma estabilidade mental que me permita, na hora que a coisa acontece, eu não deixar a minha energia seguir aquela responsividade, que é o sentimento de frustração por um objeto ao qual eu tenho muito apreço, né, que se quebrou, né, eu não consigo dominar a minha energia que se deprime diante da quebra desse objeto pelo qual eu tenho apego. Percebe? Então, nós precisamos realmente aliar a motivação, logo em seguida, a prática da meditação do calmo permanecer, né? Da meditação de estabilização da mente, que, aliás, é o segundo item do roteiro de meditação de 21 itens. Vocês percebem que o roteiro tem realmente uma sequência bastante lógica, ou seja, motivação, porque sem motivação a gente não tem energia para praticar, né? Preciso estar motivado, eu preciso estar animado para praticar, mas eu também preciso do cultivo do calmo permanecer para que, com a mente mínima, não é que a nossa mente vai ficar estável definitivamente também não, viu, pessoal? Isso é uma ilusão. É bom que a gente chame a atenção aqui, né? Não é que eu não vou, por exemplo, o exemplo celular caiu no chão, quebrou e eu não vou sentir nada. Mas é o cultivo de uma mente minimamente estável. Diante dessa circunstância, por exemplo,
da quebra de um objeto pelo qual eu tenho apreço, eu me perturbo e tal, mas eu consigo, de alguma forma, respirar e voltar a ter um mínimo de tranquilidade, né? de controlar pelo menos uma reação absolutamente desesperada. Consigo não ter uma reação absolutamente desesperada. Fico ali triste, mas não deixo que essa tristeza me domine por completo. Já estou avançando no caminho espiritual. É essa prática que nós vamos precisar fazer e desenvolver para que a nossa motivação não caia no vazio, né? Para que a nossa motivação tenha uma aplicação prática. E a ferramenta que vai aplicar, que vai tornar prática a nossa motivação é, num primeiro momento, o cultivo do calmo permanecer, o cultivo de shamatha, como se diz em sânscrito, né? E aí o Lama segue dizendo: a motivação por trás da prática nos faz sair do materialismo espiritual. A motivação dá a direção e a meditação do calmo permanecer estabiliza. Se não houver a prática do calmo permanecer, a sabedoria a qual estamos sendo introduzidos se dilui na impermanência e na dispersão geral das coisas. Então, vejam, o que o Lama está dizendo? A motivação dá a direção. Por que dá a direção? Porque é aquilo que nós falamos aqui no início dos nossos comentários, né? Se eu percebi que o modo comum de operação da mente só me leva a ter cada vez mais tristeza, mais frustração, mais decepção, eu falo, não, eu preciso achar eu preciso achar um caminho que me liberte disso. E aí olho para os caminhos espirituais e me motivo, ou seja, tem uma direção. Eu falo, eu vou caminhar aqui, eu vou cultivar esses ensinamentos do Buda, por exemplo, ou então vou cultivar os ensinamentos evangélicos de Jesus. Por quê? Porque eu estou motivado a ir nessa direção, porque eu quero sair daquela outra direção que só me levava à frustração e dor. Frustração, dor, sofrimento e aflição, né? Mas a motivação dá a direção, mas é a meditação do calmo permanecer que estabiliza, ou seja, fazendo aqui uma analogia, é a meditação do calmo permanecer que coloca um leme no nosso barco. Né? Não fica aquele barco mais que é jogado pelas ondas, né? Então, nós, por exemplo, nos deparamos com uma situação onde, por exemplo, nós não temos aquilo que desejaríamos ter e conseguimos não nos deixar arrastar por uma sensação de carência. Está faltando isso aqui na minha vida. Não tem aquilo que eu estou precisando nesse momento, mas ao invés de eu deixar me tomar por uma sensação de carência, eu falo, não, peraí, o que eu posso fazer, né, para superar, né, essa falta? Né? O que eu tenho? Que movimento? Né? Eu pego a minha energia e me movimento na direção da solução do problema e não entro naquela paisagem de carência, né, para a qual estavam me arrastando as minhas tendências mentais habituais. Por quê? Porque eu cultivei shamatha, eu cultivei o calmo permanecer. Eu coloquei um leme no meu barco. A onda da carência quer me arrastar para uma sensação de escassez, está faltando algo, mas eu digo não está faltando nada. Eu tenho aqui uma possibilidade de prática espiritual, de superar essa tendência a deslizar, a escorregar, né? A deixar que minha mente esvoasse para uma paisagem de carência e vou aproveitar aqui para praticar, né, mais estabilidade mental e fazer o que for necessário para superar a falta de um elemento que está me faltando naquele momento. E o Lama segue dizendo: se não houver a prática do calmo permanecer, a sabedoria a qual estamos sendo introduzidos se dilui na impermanência e na dispersão geral das coisas. Então teremos que ouvir de novo e de novo, até o ponto em que temos um sinal de alerta e pensamos: um momento, já ouvi várias vezes isso. Isso é importante. Por ter esquecido, eu tive vários problemas, mesmo depois de ter ouvido. Então, como faço? Que método seria esse? Aí o método começa. Assim, o programa dos facilitadores do SEB começa com a meditação do calmo permanecer e a motivação. Percebem, pessoal? O que o Lama está falando é exatamente reforçando aquilo que nós já tínhamos dito aqui antes. Quando nós percebemos, né, que nós estamos ouvindo os ensinamentos e estamos tendo dificuldade de aplicá-los, estamos tendo uma incapacidade de aplicá-los no nosso cotidiano, o que nós devemos fazer? Nós não devemos nos deixar tomar pelo desânimo. Nós devemos reforçar a nossa motivação. Toda vez que, diante de uma situação concreta, eu não consigo agir de acordo com o que a visão da sabedoria orienta, eu não devo pensar assim: tá vendo? Não consigo, não dá certo,
eu não vou conseguir nunca praticar. Não, é justamente aí que eu devo reforçar a minha motivação. Eu devo dizer, poxa, eu não estou dando conta, então eu tenho que praticar mais. Eu tenho que praticar com mais intensidade. Eu tenho que praticar com mais regularidade. Eu tenho que praticar com mais disciplina. Ou seja, eu reforço a minha motivação e, a partir do reforço da minha motivação, imediatamente volto à meditação do calmo permanecer. Para quê? Para estabilizar mais minha mente, para que em outras situações eu não volte a ter essa incapacidade de agir de acordo com o olhar da sabedoria. E aí o Lama segue dizendo, depois vamos aproveitar o tempo muito melhor, mas nesse caso a disciplina está voltada a nos ajudar a usufruir a liberdade, porque a dispersão rouba a liberdade. Não é uma disciplina que busque conter a liberdade, pelo contrário, é uma cerca que criamos para evitar a perda da liberdade. Olha que interessante, pessoal, esse final, nessa conclusão. É uma frase que, para a mente comum, parece absolutamente paradoxal e contraditória, né? Porque como é que nós criamos uma cerca que evita a perda da liberdade? Mas a que cerca o Lama está se referindo? É exatamente essa que nós falamos, né? Nós criamos uma disciplina de prática que nos coloca determinados limites. Que limites são esses? Limites aos nossos impulsos. Porque um ser que age de acordo com seus impulsos, ele não é um ser livre, ele está preso ao seu gostar e ao seu não gostar. Né? Ele tem as suas preferências, por que eu estou dizendo que está preso ao seu gostar e ao seu não gostar? Porque, veja bem, se eu tenho aqui, né, na minha mente essas marcas fortes, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, o que vai acontecer? Eu nunca vou conseguir. A gente sabe que nós não temos controle sobre as coisas. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que eu gosto. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que eu prefiro. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que eu acho que deveria ser. E aí o que vai gerar? Frustração. Por isso que os ensinamentos espirituais dizem que isso é uma prisão. Estar preso ao gostar ou não gostar vai gerar o quê? Frustração, porque as coisas que eu gosto nem sempre vão estar disponíveis para mim. Então, a prática espiritual, ela coloca uma cerca nesse sentido, colocar limite. Não, eu não tenho que estar escravo dos meus impulsos. Eu não tenho que estar correndo atrás do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu tenho que focar a minha atenção e direcionar a minha energia para cultivar em meu mundo interior, né, uma estabilidade que me permita conviver com todas as aparências, sejam elas quais forem, sem perder a minha paz, sem perder a minha estabilidade interna, sem perder o meu equilíbrio. Aí eu estou livre. Livre de quê? Livre da oscilação das circunstâncias externas. Né? Alguém me ofende, mas eu consegui cultivar o calmo permanecer, eu estou com muita motivação no caminho, a pessoa me ofende e eu consigo reagir com serenidade. O que não significa ficar passivo. Os ensinamentos espirituais não dizem que nós devemos ficar passivos diante das agressões, mas eles dizem que não é a raiva que vai também resolver o nosso problema. A raiva, a paisagem da raiva, ela nos faz mergulhar numa configuração interna extremamente perturbadora e aflitiva. A gente sofre com a raiva. Todos nós já tivemos impulsos de raiva, por exemplo, ou de medo, ou de inveja, ou de orgulho. E todos esses impulsos nos fazem sofrer. Então, essa cerca a que se refere aqui o Lama, né, é uma cerca que põe limites a esses impulsos. Como que são esses limites? Através do cultivo da meditação do calmo permanecer, que nos leva a estabilizar o nosso mundo interno de tal modo que nós evitamos a perda, como diz o Lama, da nossa liberdade. Ou seja, que liberdade? A liberdade de estarmos serenos, de estarmos tranquilos e de estarmos usufruindo desse reino divino, como diz Jesus, né, que está dentro de nós, né, sempre nos propiciando bênçãos, sempre nos propiciando, não, nos disponibilizando, né, bênçãos, alegria, compaixão, equanimidade. Nós temos isso aqui dentro de nós. E nós temos essa liberdade, né, de acessar isso
através da prática disciplinada dos ensinamentos espirituais, né? Então, essa frase, que para a mente comum inicialmente poderia parecer contraditória, ela fica super clara ao olho da sabedoria, né? Devemos nos cercar da proteção dos ensinamentos para que não caiamos novamente na prisão da nossa visão egocêntrica, na prisão da nossa visão limitada.